Fala galera, tô dando uma beleza. Hoje minha coluna aqui no Jogada 10 tá dentro do carro, dentro da Gávea, assim, da Gávea. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mudar a câmera aqui. Não sei se dá pra mudar, dá pra mudar? Não sei se dá pra mudar, que vergonha, né? Eu não sei mexer, mas enfim. Mas eu acho que dá pra ver, né? Eu tô na Gávea aqui. E aí são 5 da manhã. Vim aqui jogar meu tênis, marquei 6h30 com um amigo. E aí, aproveitando que tem esse tempinho, eu vou gravar aqui minha coluna no Jogada 10. A gente precisa falar de algumas coisas. Primeiro, do vexame da derrota do Flamengo pro Fluminense, no segundo jogo da final, 4-1. Depois a gente tem que falar da demissão do Vitor Pereira e das possibilidades de técnico. E depois a gente tem que falar da estreia vergonhosa do Flamengo na Copa do Brasil, perdendo pro Maringá por 2-0. E a gente tem que falar da preocupação pro que vem por aí. Tem estreia domingo contra o Curitiba e tem sequência do campeonato, sequência da temporada com o time destruído fisicamente, né? Vamos lá, vamos iniciar então com o Flamengo e Fluminense. O Flamengo foi humilhado, foi obliterado, foi... cara, qualquer adjetivo de superioridade de um time para o outro você pode dizer. E aí eu falei no Twitter, inclusive, e no Falsa Prosa, no nosso programa de terça-feira, segunda, que foi gravado na terça, que parecia que o Fluminense era o Flamengo de 2019 e o Flamengo era o Fluminense de 2019, né? Tamanha diferença de vontade, de qualidade de jogo, não de jogadores. Acho que o Flamengo tem qualidade melhor até, mas a qualidade de jogo do time, de conjunto, o Fluminense deu um banho e fomos humilhados. Para mim tá na história como uma das maiores humilhações do Flamengo, junto aí do América do México, do Santo André, enfim, algumas outras. E aí escancara um problema que vai além do técnico, né? Quer dizer, eu acho que o técnico tem bastante culpa nisso, mas tem mais culpa a diretoria, obviamente, por conta, principalmente, não ter percebido o impacto que seria a troca de um técnico pro Dorival pro Vitor. Já falei isso algumas vezes, vou repetir isso porque é importante. A falta de pré-temporada, já jogos iniciando... jogos à vera iniciando com 2 semanas de trabalho, e depois sem pré-temporada também na questão física. Eu acho que esse é o ponto que eu quero martelar logo que a gente falar principalmente do jogo contra o Maringá. Mas voltando aqui, o Flamengo demite o Vitor Pereira na segunda-feira, ou na terça-feira. Ele passa segunda para terça, e aí na terça de manhã o Flamengo anuncia. E aí tem uma especulação inicial que o Flamengo estaria atrás do Jorge Jesus. E aí tem algumas opções, como Sampaoli, chegou a se falar em Tite, e até uma possível volta do Dorival, que para mim é uma loucura da loucura. Não faz nenhum sentido. De qualquer modo, isso ainda está em aberto, e o Flamengo parte para o Paraná, lá para Maringá, para jogar contra o Maringá, com o interino, com o Mário Jorge, o técnico da base. E o Flamengo simplesmente não obliterado é exagero, mas é simplesmente dominado por um time de 4ª divisão, com todo respeito ao Maringá, mas é um time de 4ª divisão. O Flamengo perde 2-0 e deixa a sua classificação para a próxima fase, defendendo o título, como bem complicada, tá? Muito complicada, principalmente da forma que o time está jogando. E aí eu quero entrar na questão da preparação física, porque eu acho que isso é o grande problema hoje do Flamengo. E aí não é só, óbvio que tem toda uma questão tática e técnica, mas principalmente tática, que foi destruído o time do Flamengo, que era o time campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores no final do ano passado, vira o ano e é destruído, principalmente a questão tática e de assimilação dessa nova ideia de jogo do Vitor Pereira, por conta disso que eu já falei, sem pré-temporada, com jogos em si, mas principalmente na questão física, né? E aí o time está destruído fisicamente. Aí a gente entra numa questão aqui do Mário Monteiro, que ele foi contratado
para trabalhar junto do Vitor, que também já foi mandado embora junto com ele, inclusive. Mas deixou o time num bagaço, assim, o time entrando no meio de abril, no meio do quarto mês do ano, sem ter nada fisicamente, assim. A equipe é destruída fisicamente. E, cara, aí vou te falar, assim, não há perspectiva de você ter melhora, e aí não adianta, pode vir Jesus amanhã, pode vir qualquer técnico, pode vir o Pica das Galáxias amanhã, e não vai dar jeito, porque você vai tem jogo quarta e domingo. Eu não tô falando nem na questão tática, eu tô falando sim na questão física. Como é que você vai recuperar um time fisicamente se você mantém-se jogando com regularidade? O Flamengo precisa fazer um recondicionamento físico sem que ele tenha tempo para isso. E a pré-temporada seria isso. Não teve, não soube dosar, porque precisou jogar. O Mário Monteiro, com todo respeito a ele como profissional, deixou o time numa destruição física tão grande, que é assustadora. Assim, eu dei um exemplo ontem do Maringá, que é um time ok, time assim, fraco, né? Assim, não tem nada demais, mas é um time que, quando impõe um pouquinho fisicamente, que tem um pouquinho de jogo físico, ele sobrepuja o Flamengo numa tal forma que o Flamengo não consegue simplesmente jogar. Ontem o Flamengo ficou vivendo de bola longa, porque os meias não conseguiam jogar, os volantes, não parecia que estava todo mundo meio sonolento, meio aturdido. Só se via o Gabi tentando alguma coisa, tentando forçar, né? Mas assim, muito mal fisicamente, muito mal fisicamente. E aí esse é o grande porém, assim, na minha opinião. Você com um time muito mal fisicamente, muitos deles, a grande maioria dos jogadores, precisam o mínimo físico para poder render. E aí isso acaba impactando na questão técnica desses jogadores, né? Se o físico está muito ruim, ele não consegue performar tecnicamente. Aí você é uma bola de neve, né? Um ciclo vicioso, né? Você não está bem fisicamente, você não consegue ir bem, você tecnicamente não está bem, você perde confiança, a questão anímica vai para o inferno. E o time hoje é um arremedo de time taticamente, mas principalmente fisicamente muito destruído mesmo. E aí a minha preocupação com o resto da temporada o Flamengo está perigando não classificar na Copa do Brasil por conta dessa derrota de 2-0. Pode fazer 3-0 no Maringá, 4, 5, pode, mas um time minimamente que consiga competir. Esse Flamengo não consegue competir. E pela questão física, que você não vai ter como recuperar, cara, de novo, se vier o Jesus amanhã com a equipe técnica dele, com o preparador físico, Pica das Galáxias, não vai ter tempo para recuperar esse time. Ou ele vai falar, olha, eu vou recuperar aqui, vou pegar 6 jogadores que são importantes, vou ficar aqui fazendo recondicionamento físico e vou botar uma molecada para jogar e vou perder aí, sei lá, 10 jogos no Brasileiro, 5 jogos no Brasileiro, sei lá, vou fazer para deixar o time, para tentar o time engrenar mais na frente. Não acho que vai acontecer também. Então assim, me preocupa muito o resto da temporada. Assim, o Flamengo já está perigando a Copa do Brasil, perdeu todos os títulos que disputou até agora, vai iniciar o Campeonato Brasileiro no domingo contra o Curitiba, que é um time ok também, mas é um time que fisicamente parece muito melhor que o Flamengo. Eu vi o jogo deles contra o Sport. Então, se eles forçarem o jogo fisicamente, fatalmente a gente vai ter problema. E aí, amigo, se começar, já perdeu esse jogo com o Mário Jorge. Se começar a perder, por exemplo, esse próximo jogo, vamos dizer, eu ter um resultado ruim no domingo, cara, assim, o que se fala de esperar o Jesus até o final de maio para ele sair lá do Fenerbahçe e vir ser técnico no Flamengo, não vai acontecer. Eu acho que a diretoria vai acelerar aqui, fazer não, traz o Sampaoli, traz, sei lá, traz o Vojvoda, como estão falando, enfim. E assim, não vou nem entrar no detalhe de amadorismo, que a gente já se falou tanto por conta das escolhas, como elas são feitas, mas é claro que isso vai influenciar, mas não adianta também, porque no final das contas, se conseguisse o Jesus viesse amanhã, se conseguisse que depois, a gente tem um problema físico muito grave, que dificilmente vai ser colocado em ser adequado, né? Adequar os jogadores à parte física num curto período, porque não se tem tempo. Se joga quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Então, assim, a minha preocupação é muito grande com a temporada. Tô falando aqui hoje, dia 15 14 de abril, não, 14 de abril, desculpa. Hoje 14 de abril? Deve ser, bom, enfim, não importa, mas é 14 ou 15. Diretamente da Gávea, como eu falei para vocês, dentro do carro, que eu dificilmente gravo,
Mas assim, para dizer que a minha preocupação com a temporada do Flamengo, ela é muito grande, muito grande. E eu acho que a gente vai sofrer, com ou sem Jesus, beleza? É isso, é complicado, mas a gente vai seguir porque a gente segue sempre, tá? Vamos seguir torcendo, quarta-feira, domingo estaremos lá, no jogo contra o Nublense, também no Maracanã, se eu não me engano, na quarta-feira também estarei lá, e eu acho que a torcida tem que fazer o papel dela. Tem que protestar? Deve protestar contra os jogadores que não jogaram nada, não tem jogado nada, parece vagabundagem. Parece sim, também, mas tem que protestar principalmente contra os dirigentes, São Marcos Braz, toda a cúpula do futebol, principalmente o presidente Landim, porque o Flamengo é uma zona no departamento de futebol. Não temos um gerente de futebol. Quem é o gerente de futebol do Flamengo? O que faz o Juan? O que faz o Noval hoje? Que era um grande, brabíssimo na base, não sabe o que faz, né? O que faz o Fabinho Soldado hoje, né? Enfim, então assim, tudo isso pra gente falar aqui que a gente vai estar lá, vai torcer, vai apoiar, mas tem que protestar, principalmente contra os dirigentes, que são talvez não, são os maiores culpados disso tudo aí, beleza? Então é isso, jogada 10, até semana que vem, tchau.